Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria na tela. Paulo Eduardo Martins. Poucos se atentaram para a fala de Flávio Dino. Ele praticamente anuncia que estamos em novo regime, onde o Congresso é dispensável. Veja. Essa fala do Flávio Dino é das coisas mais asquerosas e graves já produzidas nesta República, já proferidas nesta República. Ele está dizendo o seguinte: nós temos um poder e o Congresso Nacional tem que se curvar ao nosso poder. Porque se o Congresso não se curvar e não legislar como a gente quer, nós vamos passar por cima do Congresso. Que nós não precisamos do Congresso. É isso que o Flávio Dino está falando. Ou seja, ele dispensa a representação popular. Congresso é composto por pessoas eleitas, escolhidas pelo povo, para representá-lo legislativamente, para fazer a fiscalização, porque tudo isso reflete os valores da sociedade. O Flávio Dino está dizendo assim: dane-se tudo isso. Nós vamos legislar, seja via judiciário, seja por regulamentos emitidos pelo Poder Executivo, vamos passar por cima. E ele usa uma estrutura de discurso canalha, que é os adeptos desse faroeste digital. Veja, ele leva um problema como se ele fosse algo já certo e absolutamente repugnante, para induzir as pessoas a, olha, realmente isso aí tem que ser resolvido. E aí ele em seguida ameaça: se vocês não resolverem, nós vamos resolver de qualquer maneira. O que o Flávio Dino está colocando aí é a destruição de separação de poderes. Ele é um ministro de Estado, ele é ministro da Justiça, o comissário. Destruição de separação de poderes, destruição da estrutura democrática, porque ele está eliminando a arena de debates que é o Congresso Nacional e anunciando que o governo vai impor o que quiser. A fala do Flávio Dino é simplesmente o anúncio de um novo regime político no Brasil. Senador Jorge Seife se pronunciou sobre caso Bolsonaro. A Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo. Ao presidente Jair Bolsonaro, toda a minha solidariedade sobre a vergonhosa ação midiática em sua residência. Veja. Então, aqui a minha manifestação, meu repúdio à utilização político-partidária da Polícia Federal para o que, no fim, realmente era apreender o telefone celular do presidente Bolsonaro. Me causa estranheza que às 6 horas da manhã, um ex-presidente da República, honrado, que nunca teve seu nome envolvido com nenhum tipo de corrupção, um presidente que é acordado, sua esposa, sua filha, para ver cartão de vacina, a Polícia Federal, com o aparato que ela tem hoje, ela pode fazer toda essa verificação através da sala de um agente. Infelizmente, a constatação que nós chegamos, e eu tenho muito mais certezas do que dúvidas, é que esse evento foi para humilhar e colocar o presidente Bolsonaro, mais uma vez na imprensa, como um vilão, como um desrespeitador das regras e das leis, um presidente que, quando viajou para os Estados Unidos, teve que comer pizza na calçada, porque justamente não tinha seu cartão de vacinação. Então a polícia está sendo usada como uma ferramenta política para apequinar o que será impossível deles fazerem o grande trabalho que o presidente Bolsonaro fez pela nossa nação. Outra notícia na tela. STF põe no banco dos réus mais 250 manifestantes do 8/1. Corte formou maioria em votação.
O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para colocar mais 250 denunciados no banco dos réus pelos atos de 8 de janeiro. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber acompanharam o relator Alexandre de Moraes para que sejam abertas ações penais contra executores e incitadores das invasões. A Corte Máxima analisa o terceiro bloco de acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. As primeiras levas de denúncias já foram recebidas e 300 investigados foram colocados no banco dos réus. O STF também já marcou data para julgar as imputações feitas pela PGR a mais 250 investigados pelos atos radicais. Por ora, restou isolado no julgamento apenas o ministro André Mendonça, que defendeu que o STF recebesse acusações somente quanto a 50 radicais apontados como executores dos atos registrados no dia 8. Para o magistrado, não haveria indícios suficientes para acolher as denúncias contra 200 supostos incitadores do 8 de janeiro presos no acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília. Outra notícia já na tela. Justiça manda Globo pagar R$15 mil por fake news. É isso mesmo. A Justiça determinou que a Rede Globo pague cerca de R$15 mil a um comerciante que foi alvo de uma fake news propagada durante uma reportagem no programa Bom Dia São Paulo em março de 2016. Na ocasião, o programa exibiu uma reportagem onde um comerciante supostamente havia atirado em um motorista que estava disputando um racha e bateu com o automóvel em sua loja de pneus. O dono da loja achou que era um bandido tentando entrar e saiu atirando, dizia a reportagem da Globo. A emissora ainda informou na época que o motorista havia sido atingido no pescoço e estava hospitalizado. Porém, o comerciante provou à justiça que nem mesmo estava no estabelecimento no momento dos fatos. O homem estava jogando futebol com amigos. No processo aberto contra a Globo, o comerciante afirmou à justiça que depois da reportagem mentirosa, seus clientes sumiram e a loja passou a ficar sempre vazia, sem falar na tristeza de ser apontado como atirador. Outra notícia já na tela. Conservadores vencem eleição para constituinte no Chile. O conservador Partido Republicano ficou com 22 das 50 cadeiras da Constituinte. O conservador Partido Republicano saiu vitorioso neste domingo 7 nas eleições que definiram a composição de uma comissão que ficará encarregada de escrever uma nova Constituição para o Chile. Liderada pelo direitista José Antônio Casti, a legenda ficou com 22 das 50 cadeiras da Constituinte. O bloco da esquerda obteve 17 assentos e o da centro-direita 11, após a apuração de 99,4% dos votos pelo Serviço Eleitoral do país na madrugada desta segunda-feira 8. O resultado da votação apresenta uma derrota para o presidente do Chile, o esquerdista Gabriel Boric. Outra matéria na tela. Frente a frente com deputados, Marco Aurélio Mello cita tempos sombrios e diz algo inacreditável. Durante a audiência pública sobre imunidade parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o deputado Capitão Alden questionou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sobre os crimes de responsabilidade que podem ser cometidos por ministros das Cortes Superiores. O deputado lembrou que a lei do impeachment já prevê como crime de responsabilidade dos ministros do STF a atuação político-partidária e questionou o ministro sobre como a lei poderia ser melhorada para que essa vedação fosse respeitada. O ex-ministro Marco Aurélio Mello respondeu lembrando que a responsabilidade de promover o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é do Senado. Veja. Recentemente, o STF tem sido alvo de críticas por conta de alguns ministros terem feito posicionamentos que superam em muito as atribuições ministeriais da maior Corte Suprema do país. É perceptível o discurso e a participação de alguns ministros em ambiente estritamente político-ideológico, com repercussões ativas no cenário brasileiro sobre o argumento de defesa das instituições democráticas. Aqui no Congresso, aqui especificamente na Câmara de Deputados, eu apresentei um PL que visa alterar a Lei 1079 de 1950, que trata especificamente dos crimes de responsabilidade que eventualmente poderão ser cometidos por ministros do STF. E a lei é muito clara quando ela diz que o ministro do STF incorre em crime de responsabilidade quando ele faz posicionamentos político-partidários.
Então a pergunta a Vossa Excelência e aos demais da mesa que queiram e possam responder é de que maneira o Parlamento pode, através da sua jurisdição, limitar ou colaborar para que eventualmente os ministros cumpram exatamente aquilo que tem que ser cumprido na lei e ser imparcial, né? Falou. A questão do deputado tem 3 minutos. Presidente Rui Falcão, nós presumimos sempre o que normalmente ocorre, não é exceção. Agora, tudo passa pela compenetração de cada qual, tudo passa por um avanço cultural. Os integrantes do Supremo respondem junto ao Senado da República e, evidentemente, pode haver representação visando a responsabilidade de quem haja cometido um desvio qualquer. Agora, a presunção é de uma postura correta, de uma postura digna, de uma postura institucional. Eu costumo sempre dizer, integrante do Supremo, e foi a minha marca junto ao Supremo nos 31 anos que lá estive, a decisão do Supremo é uma decisão que se imagina equidistante. Nós não podemos presumir o excepcional. Agora, cabe a cada qual, evidentemente, perceber a envergadura da cadeira e atuar segundo a envergadura da cadeira. Fica muito difícil, né, a priori, se condenar. E se condenar até mesmo sem o devido processo legal, que é o processo que deve correr no Senado da República, quem quer que seja. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.